Olá, eu sou a Vanessa da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 10 dicas para você usar nas suas plantas. Seja você principiante, seja você com muita experiência, essas dicas vão te ajudar. São as dicas que nós usamos até hoje aqui na estufa, sendo que a gente já tem alguns anos de cultivo. E eu vou começar pelo controverso, palitômetro. Tem muita gente que diz que quando a gente quer saber se a planta está com bastante água ou não, se ela está com a quantidade suficiente de umidade no solo ou não, se usa o dedo. Só que o dedo não é muito comprido, não sei o dedo de vocês, mas o meu não é comprido, ele é desse tamanho aqui. Como é que eu vou chegar no fundo desse vaso aqui, ó? Não tem como, ó, ele vai chegar até um pedaço e não vai ficar no restante do vaso. Isso significa dizer que esse vaso aqui e qualquer outro mais longo pode estar muito encharcado lá na parte de baixo e seco na parte de cima. E é onde estão as raízes? Na parte de baixo. Se eu vou com o meu dedo, eu digo, nossa, tá com pouca água. Boto água ali e a planta acaba podendo, inclusive, morrer por solo encharcado. Então, a primeira dica que eu dou pra ti é essa aqui. Use um palito, não use o dedo. O palito vai chegar até o fundo do vaso. Olha aqui, ó. Não saiu sujo, ó. É que nem quando a gente faz bolo. Sabe? Quando vamos ver esse aqui, se a gente pega um que tá molhado, ó. Esse aqui saiu sujinho, significa que lá embaixo desse vaso tem água suficiente, eu não preciso molhar. E tenha sempre à mão esses palitinhos aqui para vasos menores, ou uso mesmo, para vasos maiores, e esse também pode ser usado. Esse é o teste do palitômetro, esquece o dedômetro. Segunda dica. Quando você tiver uma planta, como essa aqui, que é uma begônia rex, ó, ela tá meio chateadinha, ela tá com folhas secas, não tem problema, não te apavora, tudo faz parte. O que a gente vai fazer? Usar uma tesoura, no nosso caso aqui, como as folhas são simples, pequenas, a gente pode cortar com tesoura, se forem galhos mais fortes, tem que ser com podão. Eu vou simplesmente cortar as folhas que estão feias, cortar as folhas que estão murchas, cortar as folhas que estão secas. E é isso. Isso é uma limpeza na nossa planta. Por que eu faço essa limpeza? Todos esses locais que tem as folhas secas são locais muito suscetíveis a ser o local onde a planta fica mais fraca e, consequentemente, atrai insetos predadores, atrai cochonilhas, atrai pulgões. Então, faça isso na sua planta, faça uma poda de manejo, uma manutenção. Não precisa podar num desespero, vai com calma, tira as folhas amarelas, tira as folhas que estão secas e era isso, não te preocupa muito. Terceira dica, já que eu falei na tesoura e no podão, assim que a gente usar, a gente vai limpar. E daí tem gente que brinca, tu vai fazer uma cirurgia na tua planta? Mais ou menos isso. Um bom médico esteriliza os seus materiais antes de fazer a cirurgia. Nós não somos médicos, mas nós somos jardineiros. E jardineiros dos bons. Então o que a gente vai fazer? Limpar os nossos meios de trabalho. Pode ser com álcool, pode ser na água corrente. Por quê? Se eu tirei as folhas dessa planta e ela está com uma bactéria, eu vou podar outra planta, posso passar a bactéria para aquela planta. Então eu faço isso e reduzo ao máximo essa possibilidade de reinfecção. Outra coisa, conheça a sua planta. Eu adoro a Zamioculca Black. Nossa, essa planta é meio cara, Pois é. Uma pessoa no Instagram me falou o seguinte: comprei uma Zamioculca Black, gastei R$250, porque realmente é uma planta cara. Quem gosta de plantas, compra plantas assim, E ela ficou muito triste porque ela colocou a Zamioculca Black próximo a uma janela e ela queimou todo e a mulher estava desesperada atrás de mim porque ela queria saber como resolver o problema. O que aconteceu de errado ali? Claro que eu ajudo todo mundo que me pergunta. Mas o que aconteceu de errado? Ela não fez uma pesquisa. Ela simplesmente comprou a planta que ela gostava e não fez nenhuma pesquisa para descobrir que esta aqui, a Zamioculca Black, assim como a outra Zamioculca, assim como outras plantas, não gostam de sol pleno. Então essa é a dica número 4. Conheça a sua planta. Faça uma pesquisa. Porque se você for comprar um cachorro ou um gatinho, você vai saber tudo sobre ele. Como ele come, como ele faz para passear, se ele gosta de crianças ou não. As plantas são seres vivos. Elas merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Então vamos fazer vamos fazer também uma pesquisa antes de comprar.
Mesmo se a gente ganha uma planta, vamos pesquisar para ver se a gente descobre lá. Aqui no nosso canal nós temos mais de 400 vídeos. Tem muitas plantas aqui para você descobrir como cuida. Então você tem que fazer isso antes de colocar a planta na sua casa para que ela não venha morrer e você acabe ficando triste. Quinta dica extremamente importante: adubar. Nós temos que adubar as nossas plantas, pelo menos uma vez por mês. Algumas plantas exigem maior adubação, como o gerânio, por exemplo, como o lírio da paz. Mas a maioria das plantas, e aí vai lá naquela questão das pesquisas, né? Você vai descobrir isso na sua pesquisa. As plantas, a maioria delas, uma vez por mês está de bom tamanho. Tá, mas por que eu preciso adubar? As plantas produzem o próprio alimento, mas elas não conseguem produzir o fósforo, o cálcio, o potássio, o nitrogênio. Então elas precisam retirar do solo. Como elas estão no local que elas não podem buscar em outros locais, se ela estiver no chão, as raízes vão buscando até encontrar. Mas se elas não têm, a gente vai ter que prover o solo desses nutrientes. Então isso é muito importante. Lembrando que nós temos no nosso canal a receita do nosso maravilhoso NPK orgânico, que as plantas adoram. Sexta dica: observar os hábitos da planta. E aí vem junto com aquela outra dica lá que eu dei antes. Será que a sua planta gosta de muita água? Será que ela gosta de pouca água? Será que eu peguei uma espécie exótica e agora não sei como cuidar? Eu comprei uma espécie de um cacto que é lá da África e eu vou colocar dentro da minha casa? Claro que não vai dar certo. Então a gente tem que lembrar que as plantas são maravilhosas e elas vão se adaptar ao ambiente se esse ambiente estiver de acordo com as suas necessidades. Isso é muito importante. Então, saber quanto ela gosta de água, qual o substrato melhor para ela, se ela gosta ou não gosta de poda, se ela precisa de um vaso grande ou pequeno. Sétima dica: quando comprar uma planta, deixe pelo menos 7 dias, uma semana, na verdade 5 a 7 dias, antes de tirar do vaso. Por quê? Imagina que essa planta, assim como muitas outras, vieram lá de Olambra e elas passaram muito tempo dentro do caminhão. Elas ficaram estufas, elas sofreram estresse. Para elas, a vida delas é estressante até chegar na tua casa, porque tu vai cuidar bem dela. Aí chegou lá na tua casa, tu já vai querer que ela sofra de novo? Ah, mas ela tá precisando. Sim, a gente sabe que ela precisa de novo vaso, mas calma. Dá um tempo para ela tem que se adaptar à umidade do teu ar, do teu local onde tu mora, ela tem que se adaptar à energia da tua casa, ela tem que se adaptar aos cheiros, aos odores, aos movimentos da tua casa. Então dá uma semana para ela e depois reinvasa, troca de substrato, faz o que for preciso. Oitava dica: depois que passar aqueles 7 dias, ó, você vai observar a sua planta. Tá vendo essa aqui? Que coisa mais linda, olha aqui, ó. É uma planta maravilhosa. E olha aqui, ela está com as raízes saindo. Isso significa que ela está dizendo: por favor, eu quero um novo vaso, eu preciso de um lugar maior. Então você vai tirar ela desse vaso, ó, já está bem compacto, olha a quantidade de raízes, e vai colocar num vaso maior. Isso é muito importante para que a sua planta fique bem na sua casa, cresça e tenha muitas flores, muitas folhas e muitos frutos, se for o caso. Mais uma dica, a dica 9. Não existe planta de breu. Não existe planta que se adapte a um local extremamente escuro. A que tem maior poder de adaptação, nesse sentido da falta de luminosidade, é a Zamioculca. Se a gente colocar num lugar que não tenha nenhum tipo de iluminação, nem artificial e nem natural, ela não vai gostar. As plantas precisam de luz para fazer a fotossíntese, então se ela não tem luz, ela morre. 10ª dica: se você estiver começando agora o seu cultivo, aqui no canal nós temos pessoas que já iniciaram há muito tempo seu cultivo e tem pessoas que estão chegando agora. Então eu quero dizer para você que se você estiver começando o seu cultivo ou você quer incentivar alguém a começar a cultivar, dê plantas simples de cuidar, plantas que são mais rústicas. E aí eu vou te dar algumas ideias. Por exemplo, as dracaenas, que antigamente eram chamadas de sansevierias, são as espadas de Santa Bárbara, espada de São Jorge, são plantas muito resistentes, inclusive à falta d'água. A própria Zamioculca que eu falei antes, a Zamioculca, não precisa ser a black, pode ser a mais normal, que não é tão cara. A Zamioculca aceita pouquíssima água, então para aquela pessoa que não tem tempo de cultivar, ela é maravilhosa. Aí nós temos as dracenas, os bambus da sorte, algumas suculentas que também são mais rústicas, mas comece de pouco em pouco. Comece cultivando algumas e depois você logo vai começar a cultivar muitas, porque a jardinagem é maravilhosa e faz o nosso coração se encher de felicidade
felicidade vendo aquelas lindas plantas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para compartilhar com aquela pessoa que adora plantas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.